Nesse vídeo, nós vamos ver a capacidade da Petrobras de lucrar, analisando a demonstração de resultado da empresa. E logo depois de analisar as demonstrações da empresa, nós vamos dar uma olhada na capacidade produtiva e dar continuidade à proposta de análise da Petrobras, que foi apresentada no primeiro vídeo, em que fizemos uma introdução sobre a empresa. Esse é o segundo vídeo, eu vou deixar o primeiro aqui, caso vocês tenham interesse. E vamos continuar. Aí vocês estão vendo a demonstração de resultado da Petrobras, tá? Para esse terceiro trimestre de 2025. Então, vamos lá olhar essa parte aqui de janeiro a setembro de 25 e comparar com o mesmo período de janeiro a setembro do ano passado, para a gente ver o que aconteceu. A gente já olha a receita, a gente vê ali que a receita ficou a mesma, ficou estável. E o lucro bruto caiu 10 bilhões. Então, a primeiro momento, a gente pode pensar, pô, isso é péssimo, né? A receita não cresceu e o lucro bruto não cresceu. Mas, quando a gente olhar no próximo vídeo a capacidade produtiva da empresa, a gente vai ver que a capacidade produtiva da empresa cresceu bastante. O que aconteceu para manter essa receita mesmo aqui? O preço do petróleo caiu. Então, consequentemente, a empresa teve que vender o petróleo e os seus derivados a um preço menor. Então, mas mesmo assim, a gente vê que ela conseguiu manter o mesmo valor dos 3 trimestres passados de 2024. O custo do produto vendidos aumentou 10 bilhões, isso não é bom, a gente vai dar uma olhada no que fez esse aumento aqui, mas também não foi uma coisa muito absurda. A gente vê que a empresa continua com um lucro bruto alto. A Petrobras continua aí com uma margem de 48%, quase 50%. É uma margem boa, uma margem bruta boa. Aí vamos passar aqui para as despesas, a gente vê que a maioria ficou em linha. Só a gente dar uma olhada aqui nos 62 bilhões do ano passado com os 62 bilhões agora. Tudo ficou em linha, alguns um pouco maiores, outros um pouco menores aqui, mas ficou em linha, beleza? Tá uma faixa boa. E a gente chega aqui a um lucro antes do resultado financeiro de 116 bilhões, em comparação com 125 do ano passado, tá? Então a gente vê que teve uma redução aí de 9 bilhões, que foi daquele custo dos produtos vendidos. Então a gente vai dar uma olhada dentro desse custo dos produtos vendidos, o que aumentou, o que ocasionou esse aumento. Aí eu mostro para vocês aí a nota explicativa 5, que vai mostrar exatamente para a gente isso. E batendo de cara aqui, a gente vê que a matéria-prima ficou em linha, até cair, aumentou um pouco, mas 2 bilhões, foi de 88 para 91, então beleza. Depreciação e amortização, que foi o nosso problema aqui. A gente vê que ela passou de 38 para 49. Então, basicamente, aquele custo dos produtos vendidos aumentou porque depreciação, tá? A Petrobras, pessoal, é uma empresa que tem muita depreciação. Então, não é à toa que aqueles planos de investimento têm valores altíssimos de CAPEX. Ela tem que repor essa depreciação dos ativos dela. Então, tá esperado esse aumento. Quer dizer, não tá é esperado ela gastar muito com depreciação. Mas foi um aumento de 11 bilhões aqui. O resto ficou em linha. Participação governamental ficou em linha, 45 para 46. Gasto com o pessoal também. Então, esse aumento aqui foi referente à depreciação. Descobrimos isso. Vamos voltar aqui para o nosso demonstração de resultado e continuar. E agora a gente vai ver aqui o resultado financeiro, que é o ponto-chave dessa demonstração aqui, dada a situação antiga da Petrobras do ano passado. Se vocês pararem para ver, a gente foi de um resultado financeiro líquido negativo de menos 47 bilhões para um resultado financeiro líquido positivo de 17 bilhões. Vamos entender de onde veio isso. A receita financeira foi de 7 para 5, caiu um pouco, mas já era esperado, porque a empresa estava com caixa menor. Ela fechou o ano de 2024 com um caixa pequeno e ela recuperou ao longo desses 3 trimestres e está mantendo esse caixa agora. A gente vai ver isso no balanço patrimonial no próximo vídeo. Despesa financeira que ela paga de juros da dívida dela caiu um pouco, foi de 25 para 17. A gente vai dar uma olhada depois nessa abertura para ver por que caiu, porque né, a gente sabe que a empresa não reduziu essa dívida, ela só aumentou o caixa, mas a dívida não reduziu. Na verdade, a dívida dela deve ter até aumentado de um ano para o outro. Vamos ver por que teve essa queda, mas está num nível assim satisfatório, tá? A variação monetária e cambial foi de menos 29 para 29 positivo, então tá aí a questão, o ponto central dessa demonstração é aqui variação cambial. E eu vou mostrar para vocês depois o que acontece, tá? Então vamos seguir aqui. Ela fechou então com essa variação cambial positiva com um lucro de 134 em comparação com o lucro de 76, que é exatamente essa variação cambial aqui. Ela deixou de ter um prejuízo de 30 bilhões em variação cambial para um lucro de 30. Então, né?
beleza, pagou um pouco mais de imposto aqui, de quase 40 bi, em relação a 22 bi que ela pagou no ano passado, fechou com um lucro líquido de 94 bilhões. Isso é bom? É ruim? Vamos ver. Aqui, vamos ver um pouco as margens, que é isso que interessa pra gente aqui nessa demonstração também, né? São os valores em si. Despesa, vamos aqui em cima, esses 62 bilhões de despesa aqui em relação a esse lucro bruto, 34%, tá? 62 dividido por 178 dá na faixa de 34%, é um nível muito bom de despesa em relação ao lucro bruto. Pelo menos quando eu analiso as minhas empresas para investir assim, eu vejo esse é um nível muito bom. O que você não quer aqui? Você não quer que passe de 80, tem empresa que passa de 80, tá? Já é um nível muito ruim 80, na faixa ali tá até 40, 40 e pouco, tá bom. Então a gente viu que a Petrobras tá de boa nesse quesito. Um lucro antes do imposto de 116, e a gente viu que ela teve uma despesa financeira de 17. Então, 17 dividido por 116 está ali na faixa dos 14%. Tá tranquilo também, tá bom. Eu tô pegando isso aqui, mas a gente vai ver, né, que caiu de 25 para 17. Vamos dar uma olhada na abertura dessa nota para ver o que mexeu ali, né, a despesa diminuiu. Então aqui, receita financeira a gente já tinha olhado, então a gente não vai nem bater aqui. Despesa financeira, que é o que interessa pra gente, onde foi para 25 para 17. E a gente vê aqui que ele fechou 25 aqui, basicamente porque tinha aqui, ó, adesão à transação tributária de 9 bi. Então ela fechou maior. Se você olha aqui, despesas com financiamento e despesas com arrendamento, que é o que interessa pra gente, que é o que ela paga de juros da dívida dela, também tem cargos financeiros capitalizados aqui que está positivo, então está reduzindo esse total. Mas a gente vê aqui que ela fica na faixa dos 20 bilhões em despesa, né? Com esses 8 aqui, 8.870 e 11.025. Então ela está na faixa dos 20 bi e no ano passado ela estaria na faixa dos 17, né? Na faixa dos 18 bi. Então ela aumentou, né? Então faz sentido isso pra gente, porque a dívida dela não diminuiu, a gente sabe disso. Então, mesmo se a gente considerasse 20, até se a gente pegasse aqui essa atualização financeira da provisão de desmantelamento, 20, 25 bilhões, ainda assim é um nível confortável, assim, sim, em relação a esse lucro, esse EBIT aqui dela de 116 bilhões, tá? Não chega nem, chega na faixa dos 20%, tá um nível confortável. O que você não quer aqui, mais de 50% em dívida. Então, essa foi a demonstração do resultado. E agora a gente vai entender, eu vou falar um pouco para vocês sobre essa variação cambial, que foi o ponto-chave dessa demonstração. Então, o que a gente está vendo aqui? A Petrobras é extremamente volátil e sensível à variação cambial. E por que aqui em 2024 ela estava com menos 30 e agora ela está com quase 30 aqui positivo em variação cambial, né? O que aconteceu? São valores relevantes que completamente mudaram o lucro líquido dela. E só mostrando aqui para vocês, esse lucro de 94 bi em relação à receita dela de 370 dá uma margem líquida ali de 25%, que é boa, que é alta, tá? E um lucro aqui por ação de 7,34 durante esses 3 trimestres aqui. Então a gente vê que essa margem de 25 está em linha com o que ela vinha praticando, né, em 2023, 2022, que eu mostrei para vocês aqui no começo do vídeo, nesse gráficozinho aqui, que é na faixa dos 24 de margem líquida, 29, 23,56. Então a gente vê que tá uma coisa, tá ok, ela tá mantendo. Teve aquele caso da variação cambial do ano passado, e por que teve? Eu vou mostrar para vocês. Foi o dólar, pessoal. A gente vê aqui que o dólar fechou, né, de setembro de 24 para dezembro de 24, ele foi da faixa ali dos 5,50 para quase 6,20. Então, assim, foi uma diferença de 70 centavos, assim, da cotação do dólar em relação ao real. Então, aumentou bastante, né? E a dívida da Petrobras, a maior parte da dívida da Petrobras é em dólar. Então, foi isso que aconteceu. A dívida dela ficou mais cara. E ela teve que ajustar isso como variação cambial. Então, pensa assim, se ela está devendo 50, por mais que ela tivesse o caixa em dólar também, tá? A gente sabe que o caixa dela não é suficiente para quitar a dívida toda de uma vez. A gente viu aqui na dívida líquida. E como que é bom vocês verem isso aqui? Pensem assim, se a dívida líquida da Petrobras é na casa dos, sei lá, vamos pensar aqui só um exemplo, 50 bilhões de dólares. Se cada dólar está valendo 5,34, é mais barato para ela pagar com reais quando o dólar está 5,34 do que quando o dólar está 6,20. Então, foi isso que aconteceu. E foi por isso aqui também que agora, em 2025, essa variação cambial
veio positiva aqui em 30 bi, porque a dívida dela ficou mais barata em real. O dólar do começo do ano estava 6, na casa dos 6, agora está 5,34, então a dívida dela está mais barata. Então foi isso que aconteceu. A dívida dela em real ficou mais barata. O dólar deu uma subida do terceiro trimestre de 2024 para dezembro de 2024. Então ferrou com o lucro dela. Ela levou uma porrada de 60 bilhões no lucro. Fechou o ano passado, começou o ano com uma dívida mais cara, digamos assim, né, em real. Agora o dólar vem se desvalorizando ao longo do ano inteiro e está beirando ali 5,34. E com isso a dívida dela fica mais barata. Então ela agora vai lançando, revertendo, né, digamos assim, esse efeito que ela teve que lançar negativo de variação cambial. Agora está positivo porque o dólar está se desvalorizando em relação ao real. Então, foi basicamente isso para demonstração de resultado. No próximo vídeo nós vamos ver o balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa. E comentem aí se tem alguma empresa que vocês queiram que eu analise, se esse tamanho de vídeo tá bom, se está muito longo, se está muito rápido, se eu estou jogando muitos conceitos em um vídeo só. Comentem aí que me ajudam bastante para os próximos vídeos, tá? Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.